Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura do dia de hoje é Ezequiel, capítulo 3. Vou ler este capítulo aqui na Nova Bíblia Viva. Ezequiel 3 começa da seguinte forma aqui no versículo 1. E ele me ordenou, filho do homem, coma o que eu lhe mostrei, coma este rolo, depois vá e anuncie as minhas mensagens ao povo de Israel. Fiz o que ele mandou e comi o rolo. Coma tudo, disse ele. Enche o seu estômago com este rolo que eu lhe dei. Quando eu comi o rolo, percebi que era doce como mel. Depois de comer o rolo, ele me disse, filho do homem, vá viver entre os israelitas e anuncie a eles as minhas mensagens. Você não terá que ir a terras de povos distantes, de línguas desconhecidas, mas à nação de Israel. Você não será meu mensageiro a povos cuja língua é difícil de aprender e entender. Se você fosse meu mensageiro a esses povos, com toda certeza eles ouviriam e aceitariam as suas mensagens. Você será meu mensageiro ao povo de Israel, a um povo onde todos são rebeldes e teimosos. Eles não darão importância ao que você falar, porque não se importam com as minhas palavras. Mas eu transformei você numa pessoa tão inflexível e endurecida quanto eles. Tornei a sua testa dura como um diamante, mais dura que a pedra. Por isso, não tenha medo deles, das ameaças e olhares cheios de ódio. Isso é natural, pois eles são um povo desobediente e teimoso. Ele ainda me disse, filho do homem, deixe as minhas palavras entrarem até o fundo do seu coração. Ouçam as minhas mensagens com muita atenção. Então, vá procurar os israelitas que estão no exílio, o seu próprio povo, para anunciar as minhas mensagens. Quer eles ouçam, quer se façam de surdos, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Então o Espírito me fez ficar em pé. Ouvi uma voz atrás de mim, forte como o barulho de um terremoto, dizendo, que a glória do Senhor seja louvada nos altos céus. Ouvi o barulho das asas das criaturas, batendo umas contra as outras. Ouvi o barulho das rodas e um barulho como de um terremoto. O Espírito me levantou e me tirou de lá. Eu estava muito emocionado, irado e cheio de amargura, mas o poder do Senhor estava sobre mim. Fui até Tel Abib, uma colônia de israelitas exilados na Babilônia, que ficava junto ao canal de Quebar. Quando cheguei a Tel Abib, onde comecei a viver, fiquei 7 dias sentado entre eles, muito confuso, sem saber o que fazer. Depois de passados esses 7 dias, o Senhor falou comigo e disse, filho do homem, eu o escolhi para ser o vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas ao povo sem demora. Quando eu disser ao pecador que ele vai morrer, e você não entregar a ele a minha mensagem, se não mostrar que ele precisa mudar de vida para ser salvo, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você será responsável pela morte dessa pessoa. No entanto, quando você advertir o pecador e ele não se arrepender de seus pecados e desobediências, ele será castigado com a morte por causa de seus pecados, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um homem bom deixar de fazer o que é justo e passar a fazer o mal, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos seus pecados. As boas obras que ele antes fazia não o livrarão do castigo, mas eu pedirei contas a você pela vida daquele homem. Mas, se você avisar o homem bom para não pecar e ele obedecer, certamente ele viverá, e você também estará livre dessa culpa. Novamente senti o poder do Senhor me dominar, e ele me disse, vá até o vale, lá eu falarei com você. Saí de onde estava e fui para o vale. Quando cheguei ali, vi novamente a glória do Senhor, como na primeira visão, junto ao canal de Quebar. Caí ajoelhado com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me fez levantar. Falou comigo e me deu a seguinte mensagem, a seguinte ordem. Vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo, sozinho. Você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde. Mas, quando eu falar com você, farei voltar a sua voz,
e você dirá aos israelitas: assim diz o soberano, o Senhor: quem for obediente, ouça; quem for desobediente, não ouça, pois os israelitas são um povo rebelde. Leitura de Ezequiel, capítulo 3. Separei aqui alguns comentários relacionados a este capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia Sagrada, com reflexões de Lutero, diz, relacionado ao versículo 18: é muito necessário dizer isso ao povo, pois onde não existe arrependimento e pesar pelo pecado, também não há verdadeira fé. No Salmo 147, versículo 11, está escrito: o Senhor se agrada daqueles que o temem, dos que esperam em sua bondade. O próprio Deus diz em Ezequiel 3,18 que, se o pregador não castigar os erros e pecados daqueles que instrui, ele requererá dele suas almas. Este é o juízo de Deus sobre os pregadores que consolam o povo e falam muito a respeito de fé e perdão dos pecados, mas nada dizem sobre penitência, temor e juízo de Deus. Também Jeremias 6,14 condena tais pregadores, dizendo que não se deve acreditar nos que gritam paz, paz, quando Deus está irado e não há paz. Já aqui na Bíblia King James atualizada, diz o seguinte relacionado a este capítulo: o servo de Deus e, particularmente, aqueles que ensinam, profetizam e lideram o povo do Senhor. Devem alimentar seu íntimo, seus pensamentos, ideias e emoções com a doutrina e os princípios da palavra de Yahvé. O Zéfer, o rolo, livro de Deus, somente nessas condições é certo que o ser humano estará apto para servir a Deus e ao seu próximo. Entretanto, aquele que rejeita o verdadeiro mensageiro de Deus, rejeita o próprio Senhor. O que o profeta Jeremias provou emocionalmente foi experimentado por Ezequiel de modo ainda mais sensório. As palavras da parte de Elohim, Deus, são agradáveis, doces e refrescantes ao paladar. A vida árida e sofrida sobre a face da terra, mesmo quando seu conteúdo e suas ordens demonstram certo amargor. Essa daqui então foi a leitura de Ezequiel, capítulo 3, juntamente com alguns comentários relacionados a esse capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.